Logo pela manhã, o fórum estava movimentado. Amigos e familiares dos médicos que seriam julgados foram prestar solidariedade. Os advogados dos acusados chegaram aos poucos. Antes de entrar no fórum, o defensor do neurocirurgião José Luiz Gomes da Silva falou com a imprensa, afirmando a inocência do cliente dele e ainda da expectativa para que o júri popular não fosse mais adiado, já que o caso Paulo Pavese aconteceu em Poços de Caldas há 14 anos. Já aguardamos muitos anos e os médicos querem e precisam desse julgamento para que se faça justiça, para que ocorra agora o posicionamento da sociedade de Poços de Caldas diante dessa acusação absurda, injusta, indevida, que é a denúncia por homicídio qualificado neste caso. Os advogados do nefrologista Álvaro Inhães e do intensivista José Luiz Bonfito não quiseram gravar entrevista. Já o advogado do anestesista Marco Alexandre Pacheco da Fonseca destacou a participação do médico no caso. Ele não matou ninguém, só isso. Ele foi chamado para fazer uma anestesia para uma arteriografia e foi embora. Eu vou mostrar para os jurados que ele não teve participação nenhuma no homicídio e nem na retirada de órgãos, que esses fatos ocorreram em outro hospital, por outros médicos que já foram condenados. O júri popular do caso Pavese é para esclarecer as investigações sobre as possíveis irregularidades na retirada de órgãos na Santa Casa de Poços para transplantes que tiveram início há 14 anos. As investigações iniciaram após a morte do menino Paulo Veronese Pavese. A criança, na época com 10 anos, teria tido os órgãos removidos enquanto ainda estava viva. Com 1h20 de atraso, o juiz da primeira vara criminal, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, abriu o júri popular. O júri popular do caso Paulo Pavese foi adiado porque o promotor público, Dr. Sidney Boccia, entrou com requerimento de desaforamento, mediante as propagandas divulgadas e publicadas na mídia de Poços. Uma nova data já foi marcada para o dia 9 de outubro. Tendo em vista o pedido de adiamento por 3 meses e antes do julgamento do desaforamento, para a gente não perder os trabalhos já realizados, foi feita uma preparação de muitos meses antes, eu preferi deixar uma data já marcada para o júri aqui em Poços de Caldas, até mesmo para as testemunhas que compareceram já saírem intimadas, para não se perder mais esse trabalho. O promotor público entendeu que os informes publicitários pagos pela Associação dos Médicos de Poços de Caldas, que fala da absolvição dos acusados pelo Tribunal Regional Federal com sede em Pouso Alegre, poderiam influenciar a opinião dos jurados. Nós entendemos que a propaganda que vem sendo veiculada e custeada pela Associação dos Médicos, em horário nobre, em todos os canais e veículos de comunicação, de televisão, de rádio, de jornal, influenciam sobremaneira a necessária isenção que o jurado deve ter para apreciar o mérito deste processo. Nós entendemos isso como um abuso do poder econômico, como um abuso do poder político. O desaforamento significa a transferência do julgamento para uma outra comarca. O Código de Processo Penal, ele diz que pode ser feito o desaforamento, o requerimento é feito ao Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte, e que pode ser transferido para uma comarca próxima. O Dr. Sidney, em suas razões, promotor de justiça, ele disse que faria o requerimento para transferência para Belo Horizonte, tendo em vista que a comarca de Poços de Caldas já é a maior comarca aqui da região. Então não teria condição desse julgamento ser feito em outra comarca da região. Além do requerimento de desaforamento, o promotor pediu ainda que o júri popular do caso Pavese fosse transferido para outra comarca, uma vez que o principal interessado, o pai do menino Pavese, não estaria na cidade por medo de represália. A falta de garantia para o jurado, após o julgamento ou mesmo antes do julgamento, porque nós vemos um juiz-presidente de muita qualidade tendo que agir e trabalhar com apoio de segurança institucional. Nós vemos o pai da criança, que é o maior interessado, como qualquer pai, no desfecho desse processo, não comparecer por temer retaliação e pedir asilo. Como, portanto, um jurado
na minha visão, na visão do Ministério Público, tem isenção para apreciar numa cidade como Poços de Caldas o mérito deste processo. O promotor Francisco de Assis Santiago também havia encaminhado ao juiz o pedido de adiamento do julgamento, para que se tivesse tempo para ler e avaliar o processo, já que o mesmo contém 12 volumes e mais de 20 mil páginas. O promotor designado para fazer a sessão plenária do júri fora designado na sexta-feira passada, ou seja, com menos de uma semana, e um processo desse de altíssima complexidade, que exige uma análise profunda das várias provas, diligências médicas, exige também um pouquinho mais de fôlego. Depois do adiamento, o advogado do nefrologista voltou a falar com a imprensa. Para ele, não faz diferença se o júri acontecer em Poços de Caldas ou em Belo Horizonte. O importante vai ser o encerramento do caso, dando um desfecho para os médicos e para a população de Poços de Caldas. Nós estamos também muito tranquilos em relação a esse julgamento, seja ele aqui em Poços de Caldas, seja ele em Belo Horizonte ou em qualquer outro lugar do país, porque a verdade é uma só. Esses médicos não praticaram crime de homicídio, não praticaram nenhum tipo de ilegalidade. A prova ela é muito robusta, o conjunto probatório deste processo caminha nesse sentido.